Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Olhar Zen, podcast que, como você já sabe, é todo produzido por voluntários da comunidade das 100. O tema de hoje, opinião. A gente vive numa época em que todo mundo tem opinião para quase tudo, mas poucas pessoas têm escuta real. E no Zen Budismo, a fala correta, o silêncio tem uma importância enorme. Justamente por isso a gente vai conversar sobre hoje sobre essa enxurrada de opiniões a que estamos expostos e a visão Zen budista disso tudo. Para nos conduzir nessa conversa, é claro, o nosso estimado mestre Monge Gensho Roshi. Roshi, seja muito bem-vindo e já vamos iniciar com a primeira pergunta ao senhor. Nesse tempo em que a gente é convocado a opinar sobre tudo, como é que o Zen Budismo vê essa urgência constante de se colocar e de opinar? É, Provavelmente isso vem do fato de que nós olhamos para nossa identidade como única e separada de todo o universo. Nós não nos sentimos ligados ao universo ou participantes de todas as coisas, interconectados com todas as coisas. E assim nos sentimos profundamente indivíduos, profundamente separados. Isso se reflete também na nossa atitude em relação à vida comunitária. O individualismo vai tomando cada vez um peso maior na identidade, e isso é uma coisa que nasceu no Ocidente, principalmente de uma luta que tinha sentido, que era ficar distante do autoritarismo monárquico e partir para uma valorização do indivíduo. É nesse momento que surge, com o iluminismo, os direitos humanos, surgem as propostas de ressuscitar as repúblicas que haviam sido já tentadas durante os primeiros séculos de existência do Império Romano. O Império só se estabeleceu com um imperador depois de Júlio César, com seu sobrinho Augusto. E a democracia havia sido tentada na Grécia, nas cidades-estado e até mesmo no reino de Saquia, que era, na verdade, não uma monarquia, mas uma espécie de república. O reino Saquia é o reino no qual Buda nasceu, isso 500 anos antes de Cristo. Esta tentativa de valorizar o indivíduo para que ele tivesse independência, fosse alguém a que se desse valor, esse movimento iluminista, ele teve grande valor. No entanto, ele foi sendo exacerbado a um tal ponto que o direito do indivíduo começou a se sobrepor a toda a sociedade. O indivíduo pode tudo, ele tem absoluta liberdade, ele pode agir de forma a que prejudique a comunidade por causa dos seus direitos fundamentais de independência. Isso está expresso, inclusive, em constituições ocidentais. Não é a realidade no Oriente, por exemplo, onde a noção de um Estado e da colaboração mútua, do valor da comunidade, foi enfatizado por pensadores como Confúcio e como Buda. E isso provoca a existência de um outro tipo de sociedade mais solidária, em que o indivíduo não é tão valorizado, mas que os direitos da comunidade são colocados no nível mais alto. Uma coisa que notamos, por exemplo, no Japão, você entra num vagão do metrô, num trem, e ninguém conversa, nem ouve o celular, porque o respeito ao silêncio, o respeito aos outros, é extremamente valorizado. Uma coisa que é impensável, por exemplo, no Ocidente.
Ora, o surgimento das opiniões pessoais como um valor máximo é decorrente dessa sensação de que o indivíduo é tudo. Mas isso provoca também a solidão e provoca também a falta de cooperação mútua. E, portanto, acaba sendo deletério para toda a sociedade. Temos todas essas opiniões. Por quê? Porque valorizamos a noção de uma individualidade própria e de um eu acima de todas as coisas. Aí as opiniões, evidentemente, serão conflitantes, não serão corretas, exigem muito pensamento para se conseguir ter uma conclusão. Eu vi esses dias um teste interessante. Perguntaram se as 10 diferentes inteligências artificiais, como o ChatGPT, você mataria uma pessoa para salvar 500? Então surgem respostas as mais diversas. Eles não concordaram entre si, cada um deu uma resposta. Uma seguindo a linha filosófica dos utilitaristas, outro dos consequencialistas, outro do imperativo categórico de Kant. São diferentes apreciações da mesma questão. Por exemplo, do ponto de vista de um imperativo categórico, matar é errado, não importa se for para salvar 500 pessoas. Do ponto de vista de um utilitarista, seria diferente, porque afinal de contas, uma vida vale menos do que 500. O problema não está resolvido, ainda está em pauta, porque enormes questões éticas surgirão por causa da inteligência artificial dirigindo carros autonomamente, por exemplo. Então, essa questão de opiniões pode nos arrastar a debates infindáveis também. Enquanto o senhor falava, eu já pensava aqui. Quem estiver escutando já vai estar emitindo uma opinião sobre a sua fala, né? Mas o Zen Hiroshi, apesar desse contexto todo, ele não ensina omissão, não é sobre isso, né? Então, como que a gente pode entender ou perceber quando é a hora da gente se posicionar, porque às vezes a gente precisa, e quando é a hora de apenas observar? E indo além um pouco na pergunta, o que que a gente perde quando a gente fala no momento errado? Quando a gente não observa o suficiente e quando a gente emite opiniões, às vezes, levianas. Seria bom nós olharmos como é o treinamento monástico no Zen e, em certa medida, como nós tentamos ensinar os alunos no Zen. Quando um monge entra no mosteiro, ele é um noviço. E quando é recém-ordenado, a maioria dos monges que nós conhecemos, apesar de todos respeitarem tanto a palavra monge, um monge noviço no Oriente, por exemplo, é um zero, não é ninguém especial. E mesmo um monge que recebeu uma primeira graduação, que no Zen chama-se Hosen Shiki, ele é intitulado um monge aprendiz e só pode realizar seus atos sob licença do mestre. Ele não é uma pessoa independente, nem ninguém importante, e continua usando uma roupa preta, não pode usar cor alguma. Os noviços e os aguens, aqueles que já fizeram as primeiras graduações, não podem usar cores no Zen Soto, que é a minha escola. E no monastério, o monge noviço passa um ano, tecnicamente, sem jamais poder manifestar qualquer opinião. A opinião dele não conta. Se ele disser alguma coisa ou comentar até com uma expressão de rosto, não é? Ele será repreendido, porque
a opinião dele não é para ser manifestada. Ele tem que passar muito tempo convivendo com os outros, observando, ouvindo, sem dizer gosto, não gosto, concordo, não concordo, na minha opinião. Isso não interessa. Ele tem que permanecer em silêncio, aprendendo e observando. Até nas tradições ocultistas do Ocidente, isso também é verdade. O aprendiz não pode falar. Só quem pode falar são aqueles que já receberam uma graduação de professor. E isso leva um tempo respeitável. Num monastério, mesmo que você encontre um monge já graduado como professor e se aproxime dele e faça uma pergunta, ele vai responder: não posso responder. Pergunte ao abade, ao mestre do mosteiro, aquele que está acima dele. Ele não se atreve a responder, não assume a responsabilidade de responder e passa essa responsabilidade para aquele que está encarregado de ensinar. Na verdade, na nossa sociedade, quando vamos a uma pessoa na rua com um microfone, um jornalista e faz uma pergunta, aí espera que a pessoa tenha uma opinião naquela hora e ela manifesta, normalmente manifesta uma opinião. É raríssimo que você visse um entrevistado dizer: não tenho informações suficientes e não sei o suficiente sobre esse assunto para manifestar uma opinião. Se eu abrir a minha boca, provavelmente estarei dizendo alguma tolice. Vocês já viram alguma entrevista com esse teor? Não, não é? Pois Hoje, é. inclusive, eu fui jornalista por 10 anos e a gente fazia muito na rua Povo Fala, né? Trabalhava em televisão. E o senhor falando agora, eu lembrei disso. A gente chegava com o microfone e fazia perguntas. Ninguém jamais se negou por não querer emitir opinião. Por ter vergonha, sim, mas não pela questão da opinião. Desculpa lhe cortar, por favor, siga. Não, muito ilustrativo. É isso mesmo ah, que eu queria chamar a atenção, não é? Mas dentro de um monastério zen budista, esse é o padrão. E isso ensina o quê? Que você tem que ficar de boca fechada, estudar e se informar muito bem antes de dizer qualquer coisa. Porque existe um cabedal enorme de pensamento atrás de você. Nós enxergamos mais longe porque estamos sobre os ombros de gigantes, os homens que nos antecederam e que pensaram antes de nós. Esses gigantes do pensamento têm que ser conhecidos. Se você não os conhece, a sua opinião, obviamente, será uma opinião primária, será uma opinião tola. Nós podemos fazer críticas à democracia hoje, não é? Mas Platão já fez críticas à democracia 400 anos antes de Cristo. Você conhece o diálogo A República de Platão e seus comentários? Se você não os conhece, como é que você vai emitir uma opinião decente sobre democracia hoje? Você está simplesmente 2.400 anos atrasado em termos de conhecimento. É necessário pensar. Você tem que ler Platão, tem que ler Le Prix de l'Eloy, de Montesquieu, Espírito das Leis, em que ele descreve o sistema republicano de pesos e contrapesos, para entender como ele deve funcionar. Nós vemos governantes que, obviamente, deveriam estar informados sobre esse assunto, que não conhecem e agem de modo absolutamente estapafúrdico, dizendo coisas em público que conflitam com os próprios princípios do sistema no qual eles foram eleitos. Então, a verdade é que um mínimo de informação é necessário para manifestar a opinião. E a humildade de calar a boca quando você não sabe é essencial. Trazendo aqui um testemunho como praticante, né? Como a gente muda essa percepção. Até por ter sido jornalista no passado, então eu sempre tive muitas opiniões.
E com o senhor e com a prática, com os retiros, eu aprendi a muitas vezes em que eu tenho até certeza da opinião a calar, porque vale a pena emitir opinião naquele contexto? Quem vai escutar? Quem vai ouvir? E aí a gente entra num outro tema que eu queria que o senhor falasse conosco, por favor, que é justamente sobre a fala correta. Porque sim, existem momentos em que a gente é obrigado a se posicionar, minimamente que seja. E um dos grandes ensinamentos do Zen, né, Roshi, é justamente sobre como eu falo isso, como eu comunico isso para as pessoas de forma a gerar menos conflitos, sofrimentos. Quais são os critérios que a gente deveria ter no momento de emitir uma opinião? Bem, a fala correta é uma fala que não provoca desarmonia. Essa é a primeira questão. Minha fala provoca harmonia ou desarmonia? Se ela provoca desarmonia, provavelmente ela é inadequada. Porque quando você contraria alguém e diz algo desarmônico, não ocorre de convencer a outra pessoa. O que ocorre é que a outra pessoa se encastela na sua opinião e passa a defendê-la. Nós podemos observar isso até num grupo de amigos. Senta-se um grupo de amigos para tomar cerveja. Aí começam a conversar. Alguém emite uma opinião que ele emite só para alimentar a conversa. Não é, na realidade, o que ele realmente pensou ou estudou a respeito. Outro o contraria, diz: não, as coisas não são assim. Imediatamente, o primeiro, que emitiu uma opinião, se encastela na sua posição e passa a defendê-la, porque aquela opinião passou a ser a opinião dele. E ao defender essa opinião acirradamente, ele pensa que é a opinião dele. No início da conversa, nem era a opinião dele. Passou a ser porque ele a expressou e a defendeu. No budismo, existe um termo chamado, em sânscrito, vasana, uma expressão que significa fragrância, uma espécie de perfume que provém do fato de você estar impregnado de uma determinada ideia, conceitos ou ambiente. A imagem que Dogen Zenji usa no Zuimonki é que se você anda na neblina, paulatinamente as suas vestes vão ficando úmidas. Não está chovendo, mas se você andar bastante na neblina, suas vestes vão ficar empapadas. Você vai ficar molhado. Ele usa essa imagem para dizer com quem você anda e onde você ouve suas ideias em termos de redes sociais hoje. A bolha na qual você habita contamina você com uma fragrância, um perfume que torna você um dos participantes daquela bolha. Você integrou-se a ela à medida que ouve opiniões e as aceita e as veicula e recusa qualquer opinião que contrarie aquele pensamento. Você só procura notícias e dados que confirmem aquilo que você já acredita. Isso acontece, inclusive, nos veículos de imprensa, já há muito tempo, né? Acho que 40 anos atrás, um editor de um jornal me disse: nós procuramos as notícias que confirmam nossa linha editorial. As que contrariam ou que mostram que a nossa linha editorial está errada, a gente não publica. É só isso.
Então, a bolha já existia muito tempo atrás, só que ela estava nas mãos de poucos, dos donos dos órgãos de imprensa. Agora, com a internet, as bolhas se multiplicaram e existem por agregação. As pessoas que têm determinadas ideias se agregam em determinadas bolhas e fazem a mesma coisa que os editores faziam antigamente. Só publicam, olham, leem as notícias que confirmam as suas opiniões e as outras são descartadas. À medida que isso se faz, perde-se uma visão abrangente do mundo e passa-se a ter uma visão sectária. E essa é uma das dificuldades que nós temos no momento presente. Pode ser que outras coisas levem a uma mudança, mas neste momento a presença das bolhas e do viés de confirmação é tão forte que grandes grupos de pessoas simplesmente não compreendem, não aceitam uma ideia que contrarie a sua crença fundamental. Por isso, nós vemos uma ampliação do fundamentalismo em geral. Então, há um fundamentalismo, há pensamentos que nós olhamos e dizemos, mas isso é muito primitivo. Ser racista é primitivo. Ser alguém que é contra os imigrantes porque vão sujar o nosso sangue, por exemplo, né? Frase que eu já ouvi de um governante de um grande país, é incrível como é que uma ideia que pertence ao século XIX, ao século XVIII, pode ser veiculada hoje. Mas ela é veiculada com naturalidade. Por quê? Porque ele crê que está falando para a sua bolha. É isso. Me lembro agora de um momento que eu conversei com o senhor não vai lembrar disso. Ele disse assim: não estou conseguindo lidar com tantas opiniões que eu tenho visto nas redes sociais, eu acho que eu vou bloquear tudo isso. Aí o senhor me disse assim: se você não consegue lidar e está te fazendo muito mal, faça, bloqueie, mas esteja consciente de que quando você deixa de ver pessoas e opiniões diferentes das suas, você corre um grande risco de se tornar igual, só que do lado oposto. E aquilo para mim foi libertador, porque eu passei a conseguir olhar opiniões diferentes e transformar minha percepção de mundo. E eu sinto que isso é libertador para nossa mente. Não que esteja equilibradíssima, longe disso, mas é muito libertador quando a gente consegue, né, transitar pelas opiniões sem que isso nos demande algo interno e a gente consiga ir transformando a nossa percepção. E Hiroshi, assim, isso não é passividade, né? Quando a gente observa em silêncio. O que é a diferença? Qual o senhor vê que é a diferença entre a gente ter uma presença consciente e a gente ser omisso? Pois ser omisso pode ser muito confortável, né? E escolher a sua bolha também pode ser muito confortável. Acontece que existe um desconforto em vermos ideias contraditórias e tomarmos conhecimento do pensamento dos outros. No entanto, para nós termos uma visão abrangente do mundo, é necessário compreender essas opiniões e ouvir mesmo as tolices. Eu me lembro de um sábio, brasileiro até, que disse: a imprensa publica muitas mentiras e muitas falsidades. E é o que acontece hoje, né? Nós temos uma quantidade enorme de falsidades sendo publicadas, algumas de propósito, que são criadas de propósito, simplesmente para conseguir likes ou pelos motivos mais escusos possíveis. E lhe perguntaram, então, se o senhor sabe que eles publicam mentiras, por que o senhor os lê? Ele disse: ora, para saber as mentiras. É simples. Você tem que saber que existem falsidades
e saber por que que as falsidades não têm suporte. Basta você se tornar mais conhecido, mais eminente ou publicado para ver pessoas que o odeiam, né, os haters, e que vão persegui-lo criando mentiras e publicando mentiras. Haverá pessoas que acreditarão nas mentiras porque desejam, porque dentro deles existe já o impulso de aceitar aquela falsidade. Ele não critica realmente, porque não sabe os lados, os diferentes lados de uma questão. Então ele ouve um lado, quer acreditar, é um viés de confirmação, então ele passa a acreditar naquilo. Eu já ouvi um comentário de uma pessoa dizer assim: ah, esse texto aqui pode ser calunioso, pode ter difamações, etc., mas alguma coisa deve ser verdade. E esse é um grande perigo, porque uma coisa que sempre aconteceu é que as pessoas que conduzem e enganam grande quantidade de pessoas são líderes que misturam verdades com mentiras. Eles dizem verdades e introduzem mentiras convenientes dentro do texto que tem verdades. E a partir daí, eles conseguem enganar numerosas pessoas. Porque quem tem a capacidade plena de distinguir com perfeição o que é mentira do que é verdade? Se um texto fosse só de absurdos, seria fácil. Mas com um texto que mistura verdades com mentiras, fica difícil. Então você tem que ter muito discernimento e verificar com seus próprios olhos. Voltamos ao ensinamento de Buda. Não aceitem nada porque alguém disse, nem um mestre. Testem e experimentem. Ou seja, vocês mesmos têm que fazer sua própria investigação e têm que ter seus próprios sentimentos. Ele disse, não acreditem em mim. É a mesma coisa que eu digo para os meus alunos, imitando Buda, que é o que eu tento fazer. Não acreditem em mim. Testem, experimentem, informem-se. Isso é que pode propiciar uma sabedoria verdadeira. E aí não tem como a gente não lembrar do que está no cerne do Zen, né, Roshi, que é o Zazen, e o quanto o Zazen é nosso aliado para que a gente se perceba no dia a dia quando está entrando em alguma dessas armadilhas de opiniões e de egos. Para a gente finalizar, eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma dica prática no dia a dia, especialmente nos ambientes familiares, nos ambientes profissionais onde a gente às vezes não tem tempo de pensar, né? Porque na rede social você consegue, segura o dedinho, pensa um pouquinho antes de escrever, mas nas relações interpessoais, muitas vezes a gente não tem esse tempo de pensar. Então, qual é a dica que o senhor deixa para que a gente não transforme essas interações em confrontos de egos? Teria um conselho para dar que vem do mundo do trabalho, da minha experiência de mais de 40 anos como executivo participando de muitas reuniões. Deixe os outros falar primeiro. Não se apressem em colocar sua opinião. Depois que você ouvir 10 pessoas, sua opinião terá melhorado. E você poderá até fazer um resumo, tirando as conclusões mais lógicas do que foi colocado, apoiando as posições mais claras e não se confrontando com eventuais tolices, deixando elas de lado para que sejam esquecidas e para que seu autor não se sinta humilhado. Isso vai melhorar. Se você fizer isso, no fim, você vai aparecer como uma espécie de magistrado que tirou as conclusões mais lógicas, mais perfeitas, mais bem pensadas de tudo. Você vai parecer aquele que sabe melhor sobre o assunto. E isso exige que você aprenda a fechar sua boca
e deixar os outros falar primeiro. Não se apresse em confrontar ninguém. Em segundo lugar, tenha sempre grande dúvida sobre você mesmo. Sua opinião pode mudar de um dia para o outro. Aquilo que você pensa que é verdade, amanhã não será. E, portanto, esteja pronto a mudar de ideia. Quando você mudar de ideia e alguém lhe perguntar, mas você ontem pensava isso, eu estava errado. E agora eu penso isso e concordo com você e estou certo, como sempre. Pareço certo porque estou pronto para mudar de opinião para melhor opinião, não estou agarrado à opinião do passado. Isso é muito importante, uma mente flexível. E, em primeiro lugar, acima de tudo, aquilo que nós dizemos, a sanga é o lugar da harmonia. A comunidade é um lugar onde a harmonia deve ser preservada. Em primeiro lugar, coloque a harmonia e deixe o conflito em segundo lugar. Não vale a pena o conflito. Vale a pena procurar a harmonia. O conflito deve ser deixado para o último caso, quando for necessário não permitir que a maldade triunfe. Trata-se disso. Muito obrigada, Aroshi, por mais essa enciclopédia de ensinamentos que o senhor sempre nos traz, nos inspirando. Obrigada novamente, Hiroshi, por sua presença. Muito obrigado pela oportunidade, Suda-san. Até a Gash- próxima. Gachô, Orochi, até a próxima. E você que Gachô. nos acompanha para praticar com a comunidade das 100 e ficar mais pertinho de ensinamentos tão preciosos como esses, acesse o nosso site das100.org.br. Lá você vai poder saber se na sua cidade nós temos uma comunidade presencial ou então se você vai praticar conosco através da Das 100 virtual, onde a gente tem prática praticamente todos os dias. Aos sábados temos a oportunidade de ouvir ensinamentos de Monge Gensho ao vivo, inclusive fazendo perguntas. Então, acesse das100.org.br, você vai ser muito bem-vindo junto da gente na comunidade das 100. Um gachô, cuidado com as opiniões e até o próximo Olhar Zen.